Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje, dia 11 de janeiro de 2026, aonde a igreja celebra a solenidade do batismo do Senhor, o batismo de Jesus. E no evangelho de hoje nós iremos ver este comentário. Este é o meu filho amado. Então eu já falo para você, meu irmão e minha irmã, prepare aí a sua Bíblia, a sua liturgia, para que nós possamos assim mergulhar nesse evangelho de hoje, que vai relembrar também o nosso batismo, o nosso compromisso com a igreja. E o evangelho de hoje, da liturgia de hoje, está lá em São Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Ele saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, também nesse evangelho a gente vai ver as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo na forma de pomba. Eu espero em Deus que essa reflexão possa nos ajudar a crescer na fé e amar mais a igreja. Queridos irmãos, o batismo de Jesus por João Batista é um ato assim inaugural do ministério de Jesus. Sim, porque foi depois do batismo que Jesus começou a sua vida pública. Pode-se dizer que seja a epifania histórica do Senhor. Atraído, meus irmãos, pela mensagem de João Batista, Jesus, o primo de João, abandona sua rotina de vida em Nazaré da Galiléia, procura o batismo de João na região do Além Jordão e começa a formar seu próprio discipulado para, a seguir daí, ele iniciar seu próprio ministério, assumindo elementos do anúncio de João Batista. Olha, meus irmãos, o evangelho deste domingo, ele apresenta para nós o encontro entre Jesus e João Batista nas margens do Rio Jordão.
E na circunstância, Jesus foi batizado por João. João Batista foi um guia carismático. Sim, carismático. De um movimento de cariz popular. De um carisma popular. Que ele anunciava a proximidade do juízo de Deus. Irmãos, preste atenção. A mensagem de João, ela estava assim centralizada na urgência da conversão, pois ele mesmo falou que ele batizava apenas com água, pois viria aquele que ia batizar no fogo e no Espírito. Pois, na opinião de João, a intervenção assim definitiva de Deus na história para destruir o mal estava iminente e inclui o rito da purificação pela água. Olha, meus queridos, como nós precisamos viver o nosso batismo. Porque se nós formos analisar o evangelho de hoje, o batismo proposto por João não era assim, na verdade, uma novidade e sólida. Não. Preste atenção. Olhe bem. O judaísmo conhecia ritos diversos de imersão na água, mas sempre ligados a contexto de purificação ou mudança de vida. Era, inclusive, um rito usado na integração dos pagãos que aderiram ao judaísmo na comunidade do povo de Deus. Então, vamos analisar comigo. Então, na perspectiva de João, provavelmente esse batismo é um rito de iniciação à comunidade messiânica. Quem aceitava, ela renunciava ao pecado, convertia-se a uma vida nova e ela passava então assim a integrar a comunidade do Messias. Então, o que é que Jesus tem a ver com isso? Você pode até estar perguntando, hein, Diácono Paulo? O que Jesus tem a ver com isso? Que sentido faz apresentar-se a João para receber o batismo de purificação, de arrependimento ou de perdão dos pecados? Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Vamos chegar lá. O texto que hoje nos é proposto, meus irmãos, faz parte de um conjunto de 3 cenas iniciais, nas quais Marcos apresenta Jesus como Messias, Filho de Deus. Nesse tríptico fica desde logo definitiva a missão específica e a verdadeira identidade de Jesus. Estas indicações iniciais serão depois para ser desenvolvidas e completadas ao longo do Evangelho. Então vamos lá. O que Mateus, nesse Evangelho que a gente viu, no capítulo 3, versículo de 13 a 15, o que é que ele fala? Jesus vem da onde? Jesus vem da Galiléia. Ao encontro de quem? Ao encontro de João. Para que Jesus foi ver João? Para ser batizado por ele. Simples. Então Jesus foi em referência a fatos e símbolos do Antigo Testamento. Como assim, Diácono Paulo? Vamos assim prosseguir.
A abertura do céu significa a união entre a terra e o céu. Então, essa abertura do céu, ela vai significar essa união entre a terra e o céu. A imagem inspira-se provavelmente em, se a gente for ver, lá em Isaías capítulo 63, versículo 19, onde o profeta pede a Deus que abra os céus, desça ao encontro do seu povo. E foi o que aconteceu no batismo de Jesus, refazendo esta relação que o pecado do povo interrompeu. Então, assim, desta forma, sim, meus irmãos, Mateus ele vai anunciar que a atividade de Jesus, ela vai assim reconciliar quem? O céu e a terra. Vai refazer a comunhão entre Deus e os homens. Então, esse é o primeiro símbolo do Antigo Testamento. Esses fatos estranhos, esse é o primeiro fato estranho. Existe outro fato também, o da pomba. Não é imediatamente assim claro para nós. Hoje sim, mas na época não. Então, provavelmente, não se trata de uma alusão à pomba que Noé libertou e que retornou à arca. Não, não é isso. É mais provável que a pomba, meus queridos, em certa tradição judaica, preste atenção, o símbolo do Espírito de Deus que, no início, pairava sobre as águas. Está dando para compreender? Esse Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, enfoque a nova criação que terá lugar a partir da atividade que Jesus vai iniciar. Então, nós já vimos 2 fatos. E qual é o terceiro fato? O terceiro fato é a voz do céu. O que se trata essa voz do céu? Eu vou pedir atenção a vocês mais uma vez. Essa voz do céu vai assim tratar de uma forma muito usada pelos rabis para expressar a opinião de Deus acerca de uma pessoa ou de um acontecimento. Essa voz, o que essa voz declarou? Que Jesus é o Filho de Deus. E falo com uma fórmula tomada assim desse cântico. É o cântico do servo de Yahvé, que nós vimos na primeira leitura de hoje, lá em Isaías, capítulo 42, versículo 1. Ela afirma de forma clara que Jesus é o Filho de Deus, mas a referência ao servo de Yahvé sugere que a missão de Jesus não se vai desenrolar no triunfalismo, não, mas vai ser na obediência total ao Pai. Quem é o Pai? Deus, que disse: Este é o meu filho. Não se cumprirá com o poder da prepotência, mas da suavidade, da simplicidade, do respeito pelos homens. O que é que nós vimos lá em Isaías capítulo 42, versículo de 2 a 3? Vai dizer assim: Não gritará
nem levantará a voz, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Esse é Jesus. Irmãos, ainda para alimentar o nosso conhecimento deste evangelho, dessa solenidade do batismo de Jesus, ao receber esse batismo, Jesus receber esse batismo de penitência, de perdão dos pecados, do qual não precisava. Jesus não precisava ser batizado, meu irmão. Não, porque ele não conheceu o pecado. O que foi que Jesus fez? Ele apenas se solidarizou com o homem limitado e pecador que sou eu, que é você, que somos nós. Ele, meus irmãos, assumiu a nossa condição. Ele se colocou ao lado dos homens para quê? Para ajudar a sair dessa situação, para percorrer com eles o caminho da libertação. Sim, o caminho da vida plena. E esse era o projeto do Pai, que Jesus cumpriu integralmente. Deu para entender agora? Porque era necessário Jesus ser batizado? Então vamos lá. Vamos ver essa cena do batismo de Jesus. O que ela revela? Ela revela, portanto, assim, essencialmente, que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai envia ao mundo a fim de apenas para cumprir um projeto de libertação em favor. Em favor de quem? Em meu favor. Em seu favor, meu irmão, minha irmã. Em nosso favor. Como um verdadeiro filho que Jesus é, ele obedece ao Pai e cumpre o plano salvador do Pai. É o que a gente precisa ser obediente, porque muitos de nós não somos. Muitos de nós não somos esses homens obedientes ao Pai. Então, por isso, Jesus vem ao encontro dos homens, solidarizar-se com eles, conosco. Ele vem assumir as nossas fragilidades, caminha comigo, com você. Ele assim então vai refazer a comunhão entre Deus e o homem, que o pecado havia interrompido, e conduz os homens ao encontro da vida em plenitude. Irmãos, é muito sério isso. Nós precisamos também assumir o nosso batismo. Vamos continuar. Se nós formos assim olhar a atividade de Jesus, o Filho de Deus que cumpre a vontade do Pai, resultará então assim uma nova criação, uma nova humanidade. É isso que Deus espera, uma nova humanidade. Homens e mulheres comprometidos com Ele. Olhe o episódio do batismo. Jesus aparece como filho amado, que o Pai enviou ao encontro dos homens para libertá-los e para inseri-los numa dinâmica de comunhão de uma vida nova. Irmãos, nessa cena do batismo, revela-se então assim, portanto, a preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos dedica. Deus se preocupa conosco. Deus se dedica a cada um de nós. Olha, meus queridos, como é bonita esta história de um Deus
que envia seu próprio Filho ao mundo e pede a Ele que se solidarize, seja solidário com as dores e as limitações do homem, com as minhas dores, com as suas dores, com as nossas limitações. Então, através dessa ação do Filho, ele reconcilia os homens consigo e faz-los a chegar à vida em plenitude. Deixa eu falar uma coisa. Estou aqui pensando. Aquilo que nos é pedido é que correspondamos ao amor do Pai, acolhendo a sua oferta de salvação. Qual foi a nossa oferta? Jesus. E seguindo esse Jesus no amor, na entrega, no dom da vida. Ora, meus queridos, não sei se você se lembra do seu batismo, mas no dia do nosso batismo, comprometemos-nos com esse projeto de entrega, de amor, de dom da vida. Temos depois disso assim, então, renovado diariamente o nosso compromisso e percorrido com coerência esse caminho que Jesus nos veio propor. Qual é o caminho? De entrega, de amor, o dom da vida. Como o diácono falou lá na frente, a gente precisa viver o nosso batismo. Precisamos fazer a diferença, meus irmãos. Sim. Então, essa celebração de hoje, do batismo do Senhor, leva-nos até um Jesus. Que Jesus nos leva? Um Jesus que assume plenamente sua condição de filho e que se faz obediente ao Pai, cumprindo assim integralmente o projeto do Pai de dar a vida ao homem. Então, esta mesma atitude de obediência radical de Jesus, de entrega incondicional e de confiança absoluta que nós possamos assumir essa relação com Deus. Será que o projeto de Deus é para mim e para você mais importante do que os nossos projetos pessoais? Do que os desafios deste mundo que o mundo nos faz? Será? Cada um se responde. Então, assim, o episódio do batismo de Jesus coloca cada um de nós frente a frente com Deus, meus irmãos. Um Deus que aceitou identificar-se com o homem, partilhar sua humanidade e fragilidade, a fim de oferecer ao homem o caminho de liberdade e de vida plena. Nós, filhos deste Deus, será que nós aceitamos ir ao encontro dos irmãos mais desfavorecidos, estender-lhes a mão? Será que nós temos feito isso? Partilho. Será que nós estamos partilhando a sorte dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados? Será que nós sofremos na alma, meus irmãos, as suas dores?
Será que nós aceitamos identificar-nos com eles e partilharmos os seus sofrimentos, a fim de melhor os ajudar, conquistar assim a liberdade e a vida plena? Desculpe. Será que nós temos feito isso? Será que nós não temos medo de sujar de nos sujar ao lado dos pobres, dos marginalizados? Se isso contribui para promovê-los ou para lhe dar mais dignidade, mais esperanças? Meus irmãos, são muitas respostas, muitas perguntas e muitas respostas que Deus espera de nós. Mas para ir finalizando, no batismo, Jesus tomou consciência da sua missão. Essa missão que o Pai lhe confiou. Recebeu o Espírito e partiu em viagem pelos caminhos com poeira da Palestina, a testemunhar o projeto libertador do Pai, que era salvar a humanidade. Eu, que no batismo aderi a Jesus e recebi o Espírito, que me assim então capacitou para a missão. Será que que você, temos sido uma testemunha séria e comprometida desse programa em que Jesus se empenhou e pelo qual ele deu a vida? Meus irmãos, que nessa solenidade do batismo de Jesus, nós possamos renovar o nosso batismo. Que nós possamos cumprir a missão que nos foi confiada por Deus. Que eu e que você sejamos homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Que eu e que você, meu irmão, sejamos verdadeiramente cristãos. Sim, o Senhor espera de nós a nós vivenciarmos o nosso batismo. O Senhor espera de você e de mim um homem novo a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós assim finalizamos essa reflexão dessa celebração, dessa solenidade do batismo do Senhor. E aqui já quero te fazer um convite, que você já possa deixar o seu like, que você possa compartilhar com todos os seus contatos. Deixe o seu comentário também. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que qualquer vídeo novo você possa ser notificado. Então, muito obrigado. Obrigado por você fazer parte dessa família evangelizadora. Com seu like, com seu compartilhamento. Você vai compartilhar, ativando o sino das notificações. Muito obrigado.
que neste dia tão santo possamos acreditar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que mostre a tua face e se compadeça de vós. Que Deus abençoe-vos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça do Senhor.